Olá, está no ar Direito em Foco, um programa de debates e entrevistas de temas jurídicos atuais. É um programa semanal, todas as segundas-feiras às 19h30, pelo canal 3 da NET e nas redes sociais do TV Grande ABC e do jornal ABC Repórter. Como é a nossa proposta, debates sobre temas jurídicos atuais. E o ano passado, em novembro do ano passado, entrou em vigor a reforma trabalhista. Dentre vários assuntos que têm merecido amplos debates, um tem chamado muita atenção, que é a questão da contribuição sindical. Essa contribuição sindical, ela se modificou no sentido de que se tornou facultativa, de acordo com a reforma trabalhista. E tendo tornado facultativa, os sindicatos têm se mostrado bastante resistentes, informando que entendem ser inconstitucional essa modificação. É um tema extremamente importante porque, de certa forma, abalou totalmente a estrutura do sistema sindical brasileiro. Anualmente, em torno de 3,5 bilhões de reais são arrecadados em contribuição sindical. Nós temos mais de 16 mil sindicatos no Brasil. E essa modificação, tornando facultativa a contribuição, tornou aí a remuneração, os rendimentos, o faturamento dos sindicatos, eles foram reduzidos em mais de 50%, em algumas situações, mais de 80%. Então, vamos procurar entender um pouquinho hoje com os nossos entrevistados se, de fato, a contribuição sindical se tornou facultativa, se ela é constitucional, inconstitucional e quais os rumos dessa situação que tem tornado aqui a vida dos empresários muito difícil, porque não sabe se vão fazer essa contribuição, essa retenção ou não, os empregados, os sindicatos, enfim. Então, estamos aqui com dois debatedores para a gente poder se aprofundar um pouquinho nesse assunto. E ninguém melhor do que os debatedores dessa noite. Nós temos aqui a doutora Larissa Zago Soares, advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, pós-graduanda em Direito Civil, Processo Civil, e é membro efetivo da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB. Também estará conosco hoje o Dr. Álvaro Barbosa, advogado, pós-graduado em Direito Público e presidente do Sindicato Patronal do setor de embelezamento da região do ABC, com um sindicato com mais de 30 mil filiados, que tem uma população de pessoas, né, de empregados nessa área, de aproximadamente 200 mil pessoas. Então, a nossa conversa hoje é com esses dois profissionais, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre a questão da contribuição sindical. E a pergunta que eu faço inicialmente, né, para vocês dois, aos quais agradeço aqui a presença, estamos muito honrados, é o seguinte: a contribuição sindical facultativa é constitucional ou é inconstitucional? Começo pela doutora Larissa. Boa noite a todos. Agradecer o espaço, né, e dizer que é um tema de muita importância para a gente discutir. Bom, o meu ponto de vista é pela constitucionalidade da contribuição sindical facultativa, uma vez que ela já foi considerada pelo STF não ser um tributo, né, e trouxe, pela reforma trabalhista, essa faculdade, que é uma lei ordinária, mas que veio transformando todas as relações de trabalho, né? Inclusive, entre várias alterações que teve a reforma trabalhista. É um tema que precisa ainda ser muito discutido. A faculdade dela é importante, né, no meu ponto de vista, porque além de ela não ser considerada hoje um tributo, né, na minha visão, e sim uma cobrança parafiscal,
porque não é direcionada única e exclusivamente para os cofres públicos. Então, torna-se, assim, constitucional. O senhor concorda com isso, doutor Álvaro? Olha, primeiramente, boa noite pelo boa convite. Noite. É uma grande honra fazer parte para todos nós. dessa bancada, com pessoas tão ilustres aí no ramo do direito. Então, eu gostaria de só aqui ousar divergir da colega doutora Larissa com muito respeito, com muita honra, em dizer que a contribuição sindical ela é mal vista em razão de problemas sociais. Então, a vontade da sociedade como um todo, o anseio de um volume elevado de tributos, nivelou a contribuição sindical ao mesmo patamar que os demais tributos cobrados em geral em excesso à população. E, infelizmente ou felizmente, nós tivemos aí uma reforma que, de certa maneira, ela veio a público, ela veio a gerar os seus efeitos sem um grande debate, sem uma grande discussão. Então, ao arrepio da lei, que é um termo que se utiliza, ou na calada da noite. E tudo isso, sem dúvida alguma, exige determinadas condutas para reparar algumas falhas que o legislador possa ter incorrido. E o nosso ponto de vista, enquanto operadores do direito, enquanto presidente de uma entidade sindical patronal, é que a forma como ela foi estabelecida, revogando plenamente uma contribuição que vigorou durante muitos anos e décadas, ela é, infelizmente, errada. Então, quando se utiliza o termo inconstitucional, às vezes para a população como um todo, eu me dirijo a vocês agora, é um termo que às vezes pode entender como é contrário à Constituição. E realmente isso, a reforma, no momento em que ela veio à luz, ela deveria estar de harmonia com a Constituição. O que a Constituição não preservou aqui nesse momento? Uma discussão acalorada sobre o direito de retirar um imposto que mantém a sobrevivência de uma entidade sindical. Antes dessa conduta de você retirar o meio único, quase que absoluto, de sobrevivência de uma entidade sindical, deveria se ver qual seria o contraponto, qual seria a compensação, quais seriam as melhores maneiras de se evitar essa retirada, de se equilibrar a distribuição desse tributo. Agora, na prática, isso reduziu efetivamente os recebimentos do seu sindicato em termos percentuais? Houve redução e de quanto, doutor? Nós podemos afirmar aqui, categoricamente, que do volume de arrecadação das entidades sindicais como um todo, incluindo-se a nossa entidade sindical, reduziu-se em quase 80% a 90% das arrecadações. Os outros 10% a 20% que ainda se mantém de arrecadação são outros projetos paralelos e outras contribuições paralelas, aquelas associativas ou outros meios de contribuições. Então, uma equipe de trabalho que você tem em prol da categoria, em prol da base, que realmente envolve quase 100 pessoas, dependendo dos sindicatos, do dia para a noite, esses funcionários em prol da categoria não têm mais uma fonte de receita para serem pagos seus salários também. Então, de certa forma, reduzir 80% da sua receita sem vir uma contrapartida gera também necessidade de readequações internas sem um planejamento adequado. Mas a questão, assim, ela se torna inconstitucional porque não foi bem discutido, como o senhor disse, ou porque não deu outras fontes de renda, ou porque tem alguma questão constitucional que viciou essa modificação? Quando se diz inconstitucionalidade, existem alguns termos que é importante a população em geral entender. Entre eles está o chamado vício de iniciativa, às vezes a forma de legislação. Então, esses termos que às vezes podem parecer estranhos, se referem aos seguintes aspectos. Quando alguém propõe uma reforma, essa reforma tem que vir de quem tem direito de fazer essa proposição. Então, o executivo, ao fazer essa reforma trabalhista, deveria ter indicado uma chamada lei complementar, que exige um quórum mais qualificado, que exige um debate mais acalorado, e, infelizmente, isso não aconteceu. Por conta disso, é inconstitucional. Agora, doutora Larissa, nós
temos essa situação que o doutor Álvaro está colocando, de não ter sido debatido antes e há esse problema constitucional. Então, eu vou chamar os nossos intervalos e eu gostaria que a senhora respondesse se isso que o doutor Álvaro está colocando tem procedência ou se a senhora tem uma outra noção sobre esse assunto, ok? Tá bom. Então, depois do intervalo, nós voltamos com a resposta da doutora Larissa. A Feira do Circuito das Malhas agora é FEME, Feira da Moda Inverno. Todas as tendências para você criar aquele estilo que eu aprovo com preços irresistíveis. Aproveite e aqueça os pequenos corações. FEME, no Pavilhão Veracruz, em São Bernardo do Campo. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Empresário e empreendedor que me assiste, eu quero apresentar a você a empresa que cuida de toda a contabilidade da Público-Alvo TV, a Jaguar Contábil, uma empresa consolidada que há 42 anos vem cuidando da contabilidade de diversas empresas. Aqui você vai ter um atendimento especializado, uma equipe voltada para sanar todas as suas dúvidas e para realmente cuidar da sua empresa. E você vai poder focar naquilo que realmente você deve focar, que é fazer a sua empresa dar lucro. Você quer uma contabilidade que te dê respaldo, que realmente avalie se você está pagando menos ou mais impostos do que deveria? Essa empresa é a Jaguar Contábil. Ela fica aqui na Rua General Canavarro, 527, no bairro Campestre, em Santo André. O telefone é o 4992-5255, 4992-5255, e você pode também enviar o seu e-mail para jaguar@jaguarcontabil.com.br. Vem de uma vez por todas se livrar da dor de cabeça com a contabilidade da sua empresa. Vem para Jaguar Contábil. Estamos de volta. Doutor Álvaro fez umas colocações sobre a questão da inconstitucionalidade da extinção ou tornar facultativa a contribuição sindical. Ele aponta como principais argumentos a questão da necessidade de uma lei complementar e a questão que a matéria não foi muito debatida perante a sociedade. É isso, né, doutor? E o que a senhora diz a esse respeito? A reforma em si realmente não foi debatida e, no ponto de vista da Organização Internacional do Trabalho, a reforma num todo é considerada inconstitucional pela falta de discussão. Mas o ponto da contribuição sindical seria um ponto além, né, que veio junto com a reforma, mas que é vista como constitucional por alguns aspectos, por ser mudado ou não por lei complementar ou lei ordinária, e por ser uma contribuição sindical e não um imposto, né? Então, e ela não ficou bem definida assim, né, doutor? Eu acho que isso a gente sabe, né, no nosso dia a dia que existe essas divergências, e ser vista como uma contribuição facultativa não tornaria ela inconstitucional, essa mudança. Mas eu pergunto para ambos, interrompendo a senhora um pouquinho, a senhora vai complementar a resposta, mas a questão de... no processo legislativo, foram abertas audiências públicas para discussão. Seriam insuficientes essas... Né? Depois o senhor complementa, porque eu coloco os deputados, as duas câmaras legislativas, abriram audiências públicas. Talvez num período não tão grande, talvez não em grande número de frequência, mas aconteceram. Seriam insuficientes?
no todo da reforma trabalhista? Sim, uma vez que, por exemplo, o Código de Processo Civil demorou 10 anos, né, entre discussões, aprovação, aplicação, e a reforma trabalhista foi discutida em 2 meses, e já aprovada e sancionada. E pela importância, né, e complexidade. Exatamente, e devido às relações de trabalho, inclusive a Organização Internacional do Trabalho fala justamente isso, tudo que vai excluir direitos ou vai mexer nos direitos do trabalhador precisa ser muito bem discutido. E não foi, né? Agora, quanto à constitucionalidade ou não da contribuição sindical, o que se discute hoje é por ser alterado por lei ordinária e não por lei complementar, que, ao meu ver, não se torna inconstitucional a esse ponto. A reforma, sim, pode ser inconstitucional, mas não neste ponto. Da contribuição, sim. Então a senhora entende que é constitucional, sim, tornar facultativo? Sim, mesmo porque o princípio constitucional é que ninguém é obrigado a se filiar a um sindicato, né? É livre a filiação a sindicato. Então, uma vez que traz isso como princípio constitucional, a própria Constituição já defende isso, né? E é um princípio constitucional. Essa questão constitucional, se há necessidade de lei complementar ou não, é algo que o Supremo vai ter que decidir. Já são 15 ou 16 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema e o Supremo vai ter que definir. Porque me parece que a questão é no artigo 149 da Constituição, que remete ao 146, inciso terceiro. E lá diz que precisa de direito constitucional. Então, aí o doutor Álvaro se enche, né, de motivação, dizendo, não, se diz lá que é direito, que precisa de lei complementar, e não foi a reforma trabalhista, não foi por lei complementar. Sim, lei ordinária. Lei ordinária. Então, a questão, como é que fica isso, doutor? Então, se o artigo 149 da Constituição faz uma remissão ao 146, inciso 3º. E lá fala em lei complementar. A reforma não foi por lei complementar. Nós não estaríamos, então, diante de uma inconstitucionalidade. Então, o artigo 146, inciso 3 da Constituição, diz que por lei complementar tem que ser alterado dentro das alíneas A e D. A, D, né? E dentro disso não estão as contribuições sindicais, previstas como tributos, né? E mesmo porque a União, se considerado um tributo para a União mesmo pode extinguir essa obrigatoriedade. Se não tiver dentro dessas alíneas, né, de A a D, então poderia, se a contribuição sindical fosse um tributo, eles mesmos poderiam, a própria União poderia extinguir isso. Eu penso na questão do tributo, né? Aquela definição clássica do tributo é aquela contribuição compulsória. Sim. Aí, num instante, diz lá, olha, essa contribuição é facultativa. Então, ela deixa de ser tributo. Ela passa para um outro campo. O senhor que é pós-graduado em Direito Público, né, pode até nos auxiliar bastante nesse aspecto. Se ele se torna facultativo, então não é obrigatório, deixa de ser tributo, ele passaria a ser o quê, então? Uma relação de direito civil? Eu acho que é uma excelente colocação, eu acho que a pontuação. Eu vou tentar traduzir para o público, quando se fala lei ordinária e lei complementar. Imaginemos uma partida de futebol, onde nós sabemos quem é o juiz que pode apitar o jogo, que é aquele central que fica correndo para lá e para cá. Acontece uma falta dentro da área. O juiz principal não dá o pênalti. O auxiliar bandeirinha que fica nos bastidores apita lá e dá o pênalti. Ué, mas todo mundo sabe quem é o juiz que pode apitar? Isso me lembra uma final de campeonato. Todo mundo sabe o juiz que pode apitar. O que eu quero dizer? A lei é clara. Tributos devem ser tratados por lei complementar, por envolver uma característica bem peculiar. O que não é tributo é lei ordinária. A CLT foi tratada por lei ordinária.
classificar agora a contribuição sindical como paraestatal ou retirar ela do rol de tributos vai contra tudo que existiu até hoje. Ou seja, ela tinha a compulsoriedade dela, ou seja, ela era compulsória, ela era permanente, ela era destinada à manutenção de uma entidade sindical, tinha seus distribuições entre órgãos representativos. Então, a partir de agora, uma lei ordinária, que sem debates, permitir que ela perca a sua natureza, ela vai se tornar realmente o quê? Apenas uma taxa. Então, essa taxa se dá por uma efetiva prestação de serviço, que ela tem a opção de uma taxa parafiscal, onde ela permitiria essa voluntariedade ou faculdade de se pagar ou não. O que às vezes é esquecido e às vezes não muito interpretado, a essência do sindicato, hoje, infelizmente, ela está um pouco deturbada. Então, o sindicato ele tem uma função muito protetora. A gente tem que ver que o Brasil é continental. Tem lugares que o Estado, através da Delegacia Regional do Trabalho, através do Ministério do Trabalho, não consegue penetrar. Não tem uma pessoa representando os direitos dos trabalhadores ou dos empregadores. A atuação do sindicato vem aí sem nenhuma receita para a sua sobrevivência. Então, é importante dizer, o sindicato ele tem a função principal onde, se está questionando essa contribuição, deveria, primeiro, fazer uma prestação de contas ao sindicato, permitir uma auditoria do Ministério Público do Trabalho, exigir transparência, verificar se o gasto com a arrecadação é condizente com a despesa. Feito todas essas linhas mestras, chegar ao ponto de dizer, eu devo extinguir ou não devo extinguir. É mesmo paralelo dizer, hoje a Constituição Federal exige uma parte do orçamento dos municípios ser voltado à educação. Essa destinação compulsória obrigatória garante o ensino. Do dia para a noite vem uma lei municipal, que não poderia mais vir uma lei municipal, fala, não vou destinar mais à educação. Então você perde a segurança jurídica para garantir a educação. É o que aconteceu com a nossa contribuição. Então, essa colocação do senhor me faz remeter a uma outra análise, né, que eu gostaria de debater aqui. A Constituição determina que nós temos um sistema sindical. Ele faz parte da nossa estrutura constitucional, da nossa cultura trabalhista, da nossa cultura como nação. Os sindicatos sempre foram muito importantes, principalmente da metade do século passado para cá. Manter os sindicatos como uma entidade constitucional importante e relevante na sociedade e nós não darmos recursos para esse sindicato, não seria uma revogação de um artigo da Constituição, né, que exige os sindicatos como uma entidade representativa, independentemente da constitucionalidade ou não, né? Porque manter o sindicato, mas tirar dele a verba asfixiando, seria um problema. Mas obrigando o trabalhador a também contribuir com mais um, já que é imposto, né? O senhor que disse que era imposto. Né? Já que é um imposto, obrigar os trabalhadores a ter esse imposto e muitas vezes sem ter nenhuma retribuição por parte desses sindicatos. Então, como é que a sociedade brasileira deve se comportar com essa reforma, se for considerada como constitucional? Nós vamos abolir os rendimentos dos sindicatos? Eu não creio em abolir o que o sindicato arrecada, porque os sindicatos atuantes, mesmo a contribuição assistencial, que é facultativa, já era facultativa, as categorias contribuem, né? Então, os sindicatos que realmente fazem parte da vida do trabalhador, que ajudam o trabalhador, estão abertos ao trabalhador, geralmente os próprios trabalhadores querem contribuir, não apenas com um dia de salário por ano, como era a contribuição obrigatória, mas sim com a contribuição assistencial, que seria mês a mês. Então, tem diversos, acredito que os sindicatos não irão extinguir, mesmo porque a Constituição Federal fala, né, que precisa ter a representação sindical, mas vai acabar
peneirando dentro dos sindicatos que nem sempre faziam parte da vida do trabalhador. Muitos trabalhadores e muitos empregados sentiam falta da atuação do sindicato. Então, diminuir a receita não quer dizer extinguir, e sim readequar exatamente a categoria sindical. Uma vez que, e outra, diminuiu a receita, não temos mais representação sindical, o Estado precisa cobrir isso, né? Agora, por outro lado, não acredito na extinção total do sindicato, e sim na melhoria até, porque os sindicatos agora vão ser obrigados a atuar mais para que isso reflita melhor no trabalhador, no empregado. Porque assim o próprio empregado vai querer contribuir. Entendo. Nessa situação que nós estamos colocando, a gente tem uma perspectiva de um sindicato diferente para o futuro, não é? Então, o que seria ou o que será o sindicato do futuro, doutor Álvaro? Como é que o senhor, como presidente do sindicato, vislumbra a atuação do sindicato? Em breves palavras, porque o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas como encerramento, então, o que o senhor acha que será o futuro dos sindicatos, e a senhora também, em breves palavras, aqui já para o nosso encerramento? O sindicato vai ter que se reinventar. Eu digo que o sindicato é como se fosse o aluno e a mãe no período da escola. Ele teria que, o aluno, quando tem que levar o boletim para a mãe dar um visto, ele se dedica muito para o seu visto ser bem feito. E essa vai ser essa vai ser a necessidade que eu afirmo, que teremos, sem dúvida alguma, que apresentar outras fontes de receita ao trabalhador. Eu concordo plenamente com o doutor Álvaro e acredito que o sindicato, pela categoria agora, vai ter que criar novas receitas e novas formas de trabalho, né? Muito obrigado. É uma pena, a gente vai ter que fazer o encerramento do programa, nosso tempo está esgotado. Só tenho a agradecer ao doutor Álvaro, à doutora Larissa, por essas brilhantes explanações, defendendo seus pontos de vista, que são diferentes, e agradecendo a você que nos assistiu, e na próxima segunda-feira, às 19h30, no canal 3 da NET e nas redes sociais do TV Grande ABC. Muito obrigado. Onde tem lixo, Santo André vê responsabilidade. Preservar o meio ambiente tem volta. As famílias entregam conscientização e recebem qualidade de vida. Moradores ganham pontos para agir com cidadania. E a reciclagem faz o lixo virar oportunidade. Quando cada um faz sua parte, a vida melhora para todos. Semasa, Saneamento Ambiental e Prefeitura de Santo André. Movidos pela nossa gente. Orgulho em cuidar de você.